A Segunda Era, capítulo especial, ano 2100, a Sociedade dos Skullgors. Neste episódio, teremos uma explicação de como funciona uma sociedade dominada pelos Skullgors, as divisões sociais, os clãs, as castas, etc. Lembrando que esta organização existe apenas neste ano, pois ela varia conforme as décadas. Este ano, 2100, foi escolhido por ser o auge do país dos Skullgors na Segunda Era. Como o vídeo ficou muito grande, ele será dividido em duas partes, a parte dos humanos e a parte dos Skullgors. Começa que o país dos Skullgors, internamente, é conhecido como a União de Volkur. Volkur é como os Skullgors se chamam, e significa os escolhidos em seu idioma. A organização social desse país é dividida em duas classes, sendo a classe humana e a classe Volkur. Cada uma delas tem ramificações internas, ou seja, subclasses. A classe humana. Primeiro, eu devo informar que humano neste mundo refere-se a tudo aquilo que não é Volkur. Portanto, elfos, homens e anões são classificados como humanos. A classe humana é usada como alimento e mão de obra. Ela vive cercada pelos Skullgors, sendo dividida em escravos, tributados, bandidos, burocratas e nobres. Os escravos e os tributados são compostos por homens e elfos que não sucumbiram à escuridão. A diferença entre um tributado e um escravo é mínima. O tributado ainda tem sua casa e tem certa liberdade de ir e vir. Já um escravo, ele mora em abrigos controlados pelos burocratas, e eles sofrem castigos físicos ao não conseguir cumprir a cota de pagar por sua moradia. Os escravos e os tributados são a maior parte da população, sendo as únicas duas classes que contêm elfos. Existe uma variação dessa classe, que é chamada de os inimigos, que basicamente são aqueles que ainda lutam ou resistem contra os Skullgors. Os próximos são os bandidos. Os bandidos vivem entre as classes anteriores. Porém, os bandidos roubam os tributados e abusam dos escravos, além de sequestrarem elfas para vender como mercadoria das classes superiores. Os bandidos são párias da sociedade e guerreiam frequentemente contra os inimigos. Porém, eles são protegidos pelos burocratas que os usam para cometer crimes em favor próprio. Os burocratas. De longe, a classe mais odiada pelos tributados. Ao mesmo tempo, a classe mais cobiçada de todas. Os burocratas vivem relativamente bem. Eles não são tocados pelos vampiros ou pelos lobisomens, se eles obedecerem às leis. Eles também mantêm o controle da população, fazendo a mesma obedecerem às regras. A maioria dos homens quer virar um burocrata, mas só conseguem aqueles que viram bandidos antes e cometem crimes para outros burocratas. Os burocratas são extremamente corruptos, mas ainda conservam algum tipo de simpatia com o povo, e alguns deles até tentam favorecer alguns dos escravos e dos tributados, em segredo, é claro, sem exigir nada em troca, o que é curioso. O próximo são os nobres. Esta é sem dúvida a classe mais nojenta da raça dos homens. Lembrando que estamos falando dos nobres de países controlados pelos Skullgors. Não confundir com os nobres de outras regiões, que de maneira geral são pessoas decentes. Claro, dentro das limitações humanas. Os nobres são compostos por governantes, rei, rainha, duque, barão, conde, blá blá blá, artistas, atores, escritores, músicos, etc, etc, etc. E os mensageiros, que são algo parecido com os jornalistas no mundo real. Além de outros como professores, sacerdotes, grupos antilupinos, etc, etc, etc. Eles compõem a liderança da sociedade e nada fazem para libertar o povo. Estas pessoas não têm escrúpulos e abusam dos tributados com um cinismo único, fingindo até ser seus salvadores. Os nobres exercem o seu poder na sociedade através dos burocratas, da qual eles mesmos escolhem,
e desfrutam de uma vida luxuosa e escandalosa, cheia de excessos e prazeres promovidos até com o sequestro de mulheres e principalmente de elfas, que servem eles em seus palácios. Os nobres também são a única classe da raça humana a interagir e se misturar com os Volcors. Pessoal, vou interromper o vídeo aqui. A segunda parte com os lobisomens e os vampiros sai logo logo, ou já saiu dependendo de quando você está assistindo isso aqui. Se você gostou, dá um joinha, apoia o canal se inscrevendo e compartilha com seus amigos. Obrigado.